Família cara, para mim é o conceito é algo que Deus nos proporcionou, né? Um presente de Deus, a família, poder ter uma esposa, uma filha, um filho, é algo prazeroso, né? Se Deus queria nos dar um presente, Ele nos presenteou dando uma família. Pode acontecer o que for, pode vir uma doença, pode vir um problema financeiro, mas a única coisa que vai nos manter em pé é a nossa família, é a nossa estrutura, né? Então, para mim, hoje, família é o princípio. Eu acho que uma das maiores coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, nessa fase que nós passamos, foi isso. Porque todo mundo teve que ficar dentro de casa e a gente teve que conviver com a nossa família. Então, E uma coisa me espantou, porque a gente percebe que muitas pessoas, elas não conhecem as próprias famílias. Elas não conhecem quem está dentro de casa. E eu acho que isso é um princípio de nós entendermos realmente quem está do nosso lado. Tem alegrias que só um filho pode trazer, tem alegrias que só uma esposa pode trazer, ou um marido, assim seja, né? Então, a família, eu acredito que além de algo que Deus instituiu, é um presente. É a estrutura, é a nossa base realmente. Eu sempre procurei no namoro, né, uma pessoa que fosse igual ou melhor do que eu. Eu nunca procurei alguém que fosse pior, né? Eu nunca quis isso. Acredito que todo mundo, né, pense assim. Por isso eu sempre procurei ser melhor, porque eu sabia que aquela pessoa que eu estaria seria tanto ou do meu nível ou acima. Eu e o Alex, nós conhecemos na igreja, foi algo muito legal, foi algo bem tranquilo, né? Foi um casal de amigos nossos que nos apresentou, mesmo sem a gente saber quem era quem, eles começaram a falar super bem dele pra mim, não, porque você vai gostar, porque é sua cara. E eu falei, meu Deus, quem é, né? Fiquei até com medo. Eu era no meio de amigos totalmente diferentes dele. E eu falei, vamos ver, né, quem é e tal, né? A gente conseguiu, né? A gente tinha, na época, teve um irmão que até brincava. Ele falava pra pastora Fran que tinha alguém interessado nela e falava pra mim que tinha uma menina interessada em mim. Só que a gente não sabia quem era, a gente já se via, mas a gente não sabia quem era. E foi interessante que ele falou pra mim e eu comecei a querer saber quem era. Falei, meu, quem é? E ela, a mesma coisa, não, calma que eu vou te contar, tal, sei o quê. A gente era da mesma igreja, só que de ministérios diferentes, né? Ela era de uma filial, né? Eu era de Mogi, ela em Suzano. Então a gente só se encontrava naquela sexta ceia geral, né? Que vem a galera toda. Então a gente já via ali com a Bíblia, né? Mas ficava de olho ali também, né? Porque a paquera acontece na igreja. Aquele negócio gostoso, sabe? De ter uma pessoa, né, dentro do seu ministério que tem a mesma crença que você, que acredita naquilo que você crê, nos mesmos ideais. E eu lembro que a pastora Franciele, numa dessas ceias, ela sentou do meu lado. E aí quando ela sentou, eu peguei a Bíblia dela e eu comecei a escrever na Bíblia dela todinha. E eu escrevi assim, Alex, o anjo que não estava na Bíblia. Eu escrevi na Bíblia toda dela, cara. E aí ela, quando abriu, viu aquilo ali, ela deu risada. E depois a gente começou, né, ninguém faça isso, fica escrevendo na Bíblia dos outros não, mas... E a gente começou a conversar e aquela coisa de telefone, de mensagem, SMS. Não é nessa época de WhatsApp, né, que é muito fácil. Hoje em dia qualquer um, pega seu WhatsApp, não sei o quê. Nossa época era MSN, Orkut, né, Orkut, quem tinha Orkut? E aquela coisa de foto e tal. E eu vejo que começou um namoro de criança, né, eu tinha 16 anos, ele tinha 17. E dali pra frente a gente começou a ter sonhos juntos. E, cara, foi ela ali que eu falei, cara, é essa mulher que eu quero pra minha vida. Eu tava passando por um momento difícil, uma fase difícil, mas eu, como essa adolescência, eu não sabia se eu ia pra igreja, se eu ia pra festa, se eu fugia de casa, se eu ficava em casa, eu não sabia o que fazer. E foi bem na época que eu conheci e conversamos bastante, né? Eu sempre falei com ele, eu sempre falei pra ele o que eu era, o que eu tava fazendo. A gente tava voltando, na época eu não tinha carro, então a gente tava voltando de ônibus,
né? E ela no ônibus, ela falou, Alex, eu vou confessar para você algumas coisas minhas aqui. E ela começou a falar os defeitos dela, as falhas delas, cara. Coisas que assim, que em 2 meses talvez eu não saberia, em 3 meses, 4 meses eu não conheceria, né? Mas ela foi sincera, por quê? Porque ela acreditou em algo que poderia dar certo. Então ela falou assim, vou lançar essa bomba nele, e se ele segurar essa bomba, eu vou continuar. E aí eu falei, eu vou ajudar ela. Eu quero que ela seja minha esposa, então eu vou ajudar ela. E ela falava assim, se passar de 6 meses esse namoro, a gente vai casar. E eu sei que hoje eu estou aqui porque Deus estava no centro, né? Deus estava no controle do nosso namoro. Então nós namoramos, noivamos, né? Casamos, estamos há 12 anos juntos, né? E eu vejo que realmente que Deus estava no controle de tudo. Deus, ele deixa muito claro, né? Ele tem a vontade, ele deixa a vontade nossa permissiva, né? Ele tem uma vontade permissiva dele. Então ele não interfere, mas ele nos dá dicas. Aí a gente tem exemplos, né? Na Bíblia, né? De pessoas, de mulheres que foram mulheres de honras, mulheres que andaram direito, exemplos de homens que foram homens direitos, homens retos, sinceros, e a postura dessas pessoas. Então todos aqueles que querem hoje namorar, que querem conhecer alguém, tem o maior exemplo ali que Deus nos dê, a dica. Pessoas que foram sinceras, como elas eram, andar para ser reta. Essa aqui era trabalhadora, essa aqui acordava cedo, essa aqui fazia isso, aquilo. Tudo isso é característica, né? Agora tem pessoas que não querem ver isso, né? Às vezes a pessoa quer ser cega para isso, ela quer falar, eu vou namorar o cara que acorda aí meio-dia né, e quer pensar só em academia, que quer, né, só bancar de bonitão, ou a menina que não quer trabalhar, não ajuda a mãe em casa, não lava uma louça. Tem casos que nós convivemos e que nós vimos que Deus você sabe que Deus não está no caminho, Deus não está abençoando, mas a pessoa ela consegue insistir ainda, não, mas se você fizer alguma coisa aqui, se eu dar um jeitinho ali, vai dar certo. Mas você que está olhando de fora, você vê que Deus não está abençoando, né? Então eu acho que assim, Deus ele não escolhe. Eu costumo dizer até para os jovens que Deus ele tem mais o que fazer do que ficar falando, você vai namorar. Eu particularmente não acredito nem em profecia, tipo, você vai namorar uma pessoa baixa, magra, alta, gorda, porque eu acho que Deus ele não tem preocupação com isso. Deus quer que você seja feliz. Então eu acho que você tem que entender, você tá feliz? Você é feliz? Aquilo te faz bem? Deus está abençoando? Porque nós conseguimos ver quando Deus abençoa, quando Deus não abençoa. Então eu acho que ele tem muito nessa direção, de abrir as portas. As características da pessoa já estão afloradas agora, no namoro. Então você tem aquele tempo para conhecer, é aquele tempo de você entender a semente. O século que nós estamos vivendo, é muito difícil falarmos de namoro santo, né? Porque hoje em dia tudo pode, tudo acontece, tudo dá pra ser, mas eu acho que o principal de um namoro santo é você ter Deus no centro de tudo. Eu acho que Deus ele tem que estar no meio desse namoro. A Bíblia é bem clara, é bem clara quando fala de pecado, quando fala de sexo antes do casamento, então eu acho que assim, a pessoa ela tem que pensar, o que Deus se agradaria? Tem muitas pessoas hoje que perguntam e falam, existe o amor hoje, o namoro sem cristão, sem o ato sexual? Existe, cara. Eu acredito nisso. Eu acredito que dê certo isso, né? Tem pessoas que preferem, antes eu preciso saber se a menina é boa de cama, se o cara é bom de cama para casar. E cara, sendo muito sincero, é o que menos vai afetar ele na vida conjugal lá na frente. Porque é muito fácil a gente falar assim, não faz, não acontece, mas o mundo fala outra coisa, né? Então a nossa palavra, a nossa fé é que a pessoa realmente tem um namoro santo, um namoro onde ela namore, noive, case da melhor forma possível.
Só que hoje em dia nós somos a minoria, infelizmente. Hoje a pessoa está preocupada muito, se o cara é bombadão, ou se a menina tá com o corpo sarado, se tá levantada, se tá em pé ou se não tá. Meu irmão, isso eu acho que é o de menos, né? A gente tem que procurar, né? A palavra mesmo diz, aquele que é santo, procurar ser santo, mais santo ainda. Para ser mais santo ainda, a gente tem que procurar alguém para andar do nosso lado mais santo ainda. Então a gente procura uma pessoa que seja santa, uma pessoa que, é lógico que todo homem e mulher vai ter aquele desejo, né? Que ela busca, mas o meu pai, ele costuma dizer que o fogo, a água ainda apaga fogo. A pessoa ela tem que ser focada em, eu quero Deus no meu relacionamento. Deus tem que ser o centro do meu relacionamento. Deus ele tem que estar presente no meu relacionamento, até para tudo dar certo. Porque a gente sabe que o pecado ele entra na hora errada e às vezes o relacionamento acontece, você casa e depois acontece. Aí vem o divórcio, aí vem a desgraça, aí vem a briga, aí vem a discussão. Aí você não sabe o motivo. Cara, você poder esperar o momento certo, você poder se prevenir naquele momento ali, estar, cara, preparado mesmo ali, né? Eu digo na questão espiritual da coisa. Você convidar Deus, né, no dia do casamento ali, perante testemunhas, ser um ato abençoado por Deus, cara, é a melhor coisa. Deus, ele nos pediu pouco, ele não pediu muito, ele pediu pouco. Ele pediu para que nós se entregássemos inteiramente a Ele, né? E o fato de nós fazermos isso nos mostra que nós temos um compromisso antes de qualquer com a pessoa, nós temos esse compromisso com Deus, né? Hoje as igrejas têm se esquivado disso porque é um assunto que, cara, hoje isso aí se você falar isso aí, eu vou perder membro, eu vou perder ciclano, eu vou perder... Cara, e algo que nós temos como um dever. Você quer ter uma vida boa? Quer ter uma vida agradável? Quer ter uma vida santa? Quer ter uma vida produtiva? Meu, é a palavra, sabe? Eu acho que não tem que ser placa de igreja, mas as pessoas têm que começar a pregar a palavra. A Bíblia. O que está falando aqui na Bíblia? Vamos ler, vamos sentar, vamos rever. Ah, pastora, mas eu tô com dúvida, porque lá não sei aonde pode. Tá, vamos sentar, vamos pensar o que pode, o que não pode. Eu costumo dizer que eu prefiro ir para o céu fazendo o mínimo do que fazer tudo que eu quero e ir para o inferno. Nós devemos, cara, continuar batendo nessa tecla, cara, que hoje eu tenho uma filha, eu sei, né, o quão é importante ela se privar disso pro futuro, né, de quando ela tiver com se prevenir de ter uma relação antes do tempo, né, para que ela chegue no casamento e seja um casamento abençoado. Nós conseguimos ver essa diferença. Pega a Bíblia, lê, ora, busca de Deus, busca a verdade. Se você tiver dúvida, venha até o pastor e conversa. Mas tem muita gente que não lê, que não busca, acha, vai no achismo, vai no que acha, no que faz, o que deve achar, deve fazer. Tudo que nós podemos fazer para que nós possamos estar até mais sensíveis à voz de Deus, né? Para ouvir aquilo que Deus quer para nós. Cara, é melhor, porque quando nós temos a relação, aí já é uma outra coisa. A gente já começa a se tornar uma só carne ali. Muita gente peca por falta de... eu não vou chegar no pastor porque ele vai me acusar. Eu acho que nós não estamos aqui para acusar. Eu acho que nós estamos aqui para ensinar e para ajudar. Então, eu acho que a pessoa está com dúvida, chega na gente, chega nos pastores. Eu acredito ainda nesse evangelho, né, de santidade, de separação, né? Por isso nós somos kadosh, santo e separado dessas coisas, de práticas que talvez nos tire da presença de Deus, né, que nos afaste.